Vídeo número 3, padrões e principais erros, tá? Só que antes de falar o que você vai ver, depois eu vou abrir o Revit aqui, fique tranquilo, tá? Mas o vídeo 1 e o vídeo 2 é muito importante para você que está aqui no vídeo 3. Se você não viu, volte e assista o vídeo 1, o vídeo 2 e depois você começa por aqui. Porque lá no vídeo 1 eu falo dos principais vícios, eu falo também dos bons padrões que você pode seguir, o que você deve fazer para aprender de uma forma mais tranquila o Revit. Já no vídeo 2 eu mostro a interface, a gente passa um tempo ali com a ferramenta, eu chamo de namorar o Revit, né? Então eu mostro para vocês os conceitos iniciais, mostro toda a interface, mostro algumas ferramentas já, então muito bacana. E esse vídeo 3 a gente vai falar sobre como funcionam os padrões. Como eu te disse, sou da área da programação, todo programa tem um padrão que é pensado para o usuário, para o arquiteto, engenheiro, técnico de edificações, design de interiores. Então o Revit ele foi desenvolvido e pensado para você, profissional desta área, você que vai fazer o projeto. Então existem padrões para usar o programa. E são esses padrões que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Por isso que ele é tão importante, tá? Ele vale muito para você que está começando, mas vale também para você que de repente aprendeu sem entender esses padrões. Você vai ver que a tua vida vai ser facilitada quando você começa a entender como o Revit funciona como um todo, tá? E além disso, eu mostrarei também os principais erros. Por quê? Porque quem está começando comete erro, é normal, tá? E pode ser, inclusive, que você apresente mais erros do que esses que eu vou mostrar aqui no vídeo para você. Então não tem problema, tá? Eu vou colocar os principais, são 7 erros, se eu não me engano. Então um vídeo dinâmico, você consegue assistir de uma forma bem legal. É importante que você assista o vídeo todo primeiro, eu sempre peço isso. Assista o vídeo inteiro e depois você volta praticando, falando, fazendo o que eu estou mostrando aqui neste tutorial. Tranquilo? Então vamos começar a mostrar para você aqui. Primeiro a gente vai falar sobre as funcionalidades, como funcionam os padrões dentro do Revit, e depois a gente fala um pouquinho sobre os principais erros. Vamos começar aqui então com este item, utilizar as ferramentas, construir o teu modelo, tá? Parece básico, mas tem um padrão aqui a ser seguido. O que você fazer? Tudo que você for fazer no Revit, praticamente tudo ou quase tudo, você tem que selecionar uma ferramenta primeiro, depois você vai observar as informações e orientações que o programa te dá, o que muda dentro do programa, e por fim você executa uma ação. Vou dar um exemplo aqui para a parede, tá? Ó, aba arquitetura. Peguei aqui a ferramenta parede, observa que mudou aqui em cima, eu tenho agora algumas linhas, mudou aqui a aba de propriedades, poderia mudar o tipo de família de 20 para 15 centímetros, por exemplo, restrição da base, extensão superior, enfim, você vai olhar as informações, poderia mudar aqui os parâmetros que você quer, poderia mudar a família e por fim você executa uma ação. O que seria que executar uma ação? Por exemplo, pega a linha, clico para esse lado, digito lá 7 metros, desço aqui, sei lá, 5 metros e dou um Enter. Para cá coloco mais 3, então estou executando algumas ações aqui dentro do Revit. Esse padrão é importante. O mais importante aqui desses itens é que você observe sempre as informações e orientações, tá? Não saia fazendo a torta direita que você vai perder em produtividade, você não vai aprender da maneira correta. Então, seleciona a ferramenta, observa as informações e executa a ação e vamos para o próximo. Ainda básico, mas importante, modificar elementos. Primeiro, seleciona o elemento ou objeto, que aqui é a mesma coisa, tá? Modifica os parâmetros de instância ou parâmetros de tipo. Depois, você pode duplicar ou não esse objeto e você pode selecionar vários ao mesmo tempo. Tem a questão do parâmetro de instância de tipo. Deixa eu explicar um pouco melhor aqui para você, tá? Ó. Então, a primeira coisa, para você entender, eu vou explicar o que seria parâmetro de tipo e parâmetro de instância, bem rapidinho, tá? Eu tenho duas janelas aqui. Essa janela aqui é a minha janela de vidro, 4 folhas, 150 por 120. E essa da esquerda também é a mesma janela. E como é que funciona, tá? Existem para cada objeto dentro do Revit parâmetros que são de instância e existem também parâmetros que são de tipo. E qual que é a diferença? Parâmetros de instância diz respeito àquele objeto que você está selecionado. Pense dessa forma, tá? Instância, instante, aquele que você selecionou naquele instante. Por exemplo, estou aqui do lado direito, pego essa janela do lado direito e modifico aqui a altura do peitoril. Tudo que estiver aqui do lado esquerdo, já nas propriedades aqui da tela, o Revit deu uma travada, só um pouquinho, pessoal. Tudo que estiver para você... Opa, deixa eu ver, ele abriu a edição da janela, vou fechar. Ao selecionar o objeto... Ó, deixa eu cancelar. Isso acontece muito, às vezes você dá 2 cliques de uma vez, ele abre a edição daquele objeto que você clicou, tá? Então estou voltando aqui para o projeto. Selecionei a janela da direita e tudo que estiver aqui do lado esquerdo já disponível para você aqui nas suas propriedades significa que são parâmetros de instância, tá? Então a altura do peitoril, em vez de 90 centímetros, vou mudar para 0,20.
perceba que só a janela da direita foi alterada. Por quê? Porque é um parâmetro de instância, daquele instante, daquela propriedade, daquele objeto que eu estou selecionado. Já o parâmetro de tipo é diferente. Se eu seleciono, por exemplo, aqui a mesma janela, venho aqui em editar tipo. Então, sempre que você clicar em editar tipo, você estará editando o tipo, parâmetros de tipo daquela janela. Por exemplo, tem aqui a altura que está em 1,20. Vou mudar de 1,20 para 1,80. Perceba o que vai acontecer nas duas janelas e dou um aplicar. As duas janelas foram modificadas, porque agora é um parâmetro de tipo. Então, todas as janelas que você tivesse no seu projeto, se você tivesse 100 janelas desse tipo, a altura dela seria modificada também, de todas essas janelas. Então, você precisa entender essa diferença, porque quando você está começando, às vezes você muda uma janela pensando que vai mudar apenas aquela que você está selecionada, mas se for um parâmetro de tipo, você muda todos do projeto. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, Ctrl Z de novo. E o que você pode fazer? Tá? Eu quero mudar a altura, Thiago, mas só daquela janela que eu estou selecionado. Então, duplica aquela janela. Por exemplo, seleciono essa, editar tipo, vou duplicar. Agora não vai ser mais 150 por 120, vou mudar até o nome, vou colocar 150 por 180 centímetros. E aqui na altura eu mudo de 1,20 para 1,80 e dou um OK. Agora mudou só da direita, porque na verdade eu não alterei, eu criei uma janela nova com isso, tá? Então é importante saber que existe essa técnica. Então vou voltar aqui para a nossa listinha para mostrar como é que você modifica os elementos. Primeiro você tem que selecionar o elemento, o objeto, depois você pode modificar os parâmetros, você pode duplicar ou você pode selecionar vários ao mesmo tempo, lá pelo 3D mesmo para explicar melhor. Selecionei essa parede, esse objeto parede, vou modificar aqui alguns parâmetros. Olho para o lado esquerdo, restrição da base está no 0, no térreo, deslocamento da base 0, vou colocar, por exemplo, 50 centímetros, olha o que acontece. Se eu coloco aqui restrição superior acima para o segundo pavimento, vou colocar lá no quarto pavimento. Olha como é que a minha parede cresce, tá? E o deslocamento superior, vou colocar mais 2 positivo. Vou poder colocar aqui menos 6 para ele descer aqui, ó, 6 metros, tá? Ó. Se eu coloco, por exemplo, aqui no segundo pavimento e no deslocamento superior eu coloco menos 0,50, 50 centímetros, olha a configuração dessa parede que eu teria. Então é importante você saber, e está aqui do lado esquerdo, já está aqui disponível para você, significa que são parâmetros de instância, por isso que está modificando só para essa parede que eu estou selecionada. Se eu fosse aqui, por exemplo, nessa outra parede, editar tipo, e vou mudar aqui a espessura do meu bloco cerâmico, em vez de 9, eu vou colocar aqui 29 centímetros. Então estou aumentando 20 centímetros para essa parede e vai aumentar para todas as outras no meu projeto, porque isso aqui é um parâmetro de tipo e eu não dupliquei aquela peça. Então até por isso que ele está dando uma pensada, que o Revit está trabalhando, né, para poder gerar esse resultado. Pronto, gerou aqui, perceba que modificou a espessura de todas as paredes. Então sempre você coloca isso na sua cabeça. Você tem que selecionar o elemento, você modifica os parâmetros, você pode duplicar ou você pode selecionar vários ao mesmo tempo. Por exemplo, seleciona essa janela, seleciona essa outra e quero mudar agora a altura do peitoril das duas de uma vez para 0,25. Então consigo alterar as duas de uma vez. Ou tem um outro macete ainda. Seleciono a janela, botão direito, venho aqui na opção de selecionar todas as instâncias visível na vista, que ele vai selecionar todas as instâncias dessa janela que está visível nessa vista. Mas aqui eu só tenho uma janela, porque lembra que eu dupliquei? Então só tem uma desse tipo. Deixa eu voltar aqui para 120, ó. Aí seleciono, botão direito, selecionar todas as instâncias visíveis na vista. Agora pegou as duas, porque eu tenho duas só na vista. Ele te dá um número aqui de duas. Se tivesse várias no projeto, teria selecionado várias ao mesmo tempo e poderia modificar, por exemplo, 0,36 a altura do peitoril. Então é assim que a gente modifica aqui os elementos dentro do Revit. Elementos com contorno. Então você vai ver que muitas das ferramentas, muitos elementos você constrói a partir de contornos aqui no Revit. Por exemplo, piso, forro, telhado, parede e tem outros mais, tá? Por que eu coloquei parede? Porque o perfil da parede você vai entender já. Primeiro, precisa estar no ciclo fechado, pode ser modificado e você pode colocar elementos vazados. Vamos trabalhar com exemplos aqui. Arquitetura, pego lá a ferramenta de piso e quando abre aqui para mim desenhar um piso, o que acontece? Eu posso pegar uma linha, por exemplo, começo nesse ponto, subo um pouco, vou para a direita, desço até aqui, continuo e eu tenho que fechar justamente onde eu comecei. Se eu deixar alguma coisa aberta, como aqui está, ó, deixa eu colocar as linhas mais grossas e tentar confirmar, olha a mensagem que dá. As linhas precisam estar em ciclos fechados. As linhas realçadas estão abertas em uma das extremidades, esses pontos aqui, ó. Posso clicar em continuar, seleciono e vou juntar aqui e vou confirmar no verde, aí sim eu teria lá o meu piso. Deixa eu mudar o piso aqui, colocar um outro piso para a gente observar pelo 3D, tá? Para a gente observar esse piso aqui pelo nosso 3D. Então você tem que deixar ele num ciclo fechado para funcionar.
Tem outras observações, tá? Ó, também dá para editar esses elementos de ciclo fechado. Seleciono e vou em editar limite. Geralmente, quando você tem a edição desse tipo de objeto, você edita os limites. Então agora eu poderia simplesmente trazer para cá, pegar uma outra curva aqui e de repente posso fazer algo desse tipo, ó, e executar o meu piso, confirmar que daria certo. O que eu não posso? Eu não posso ter linhas sobrepostas. Se eu desenhar uma linha aqui em cima, por exemplo, ó, em cima dessa outra, e tentar confirmar, olha o aviso que ele dá. Olha o aviso que ele me dá. As linhas não podem efetuar a intersecção entre si. As linhas realçadas no momento, efetuam a intersecção. Então vou em continuar, seleciono essa linha que está sobrando aqui e dou um delete. Outra coisa que não pode acontecer, você não pode deixar uma linha desse tipo aqui, ó. Imagina que você faça algo dessa forma e tenta confirmar no verde, não vai funcionar também. Então posso clicar em continuar, deleto essa linha do meio, deixo o meu ciclo fechado certinho. Um macete também que eu dou, uma dica, é você parar o mouse em cima de uma linha, apertar o Tab, você vai ter a cadeia toda completa, você vê que não está faltando nenhum pedaço, e aí você confirma no verde. Se der alguma mensagem, e no começo, quando você está começando a trabalhar com Revit, é comum que você deixe linhas sobrepostas, que você deixe às vezes uma linha sobrando ali em algum detalhe. Então você tem que tomar cuidado com esses itens, tá? O que mais? Editar limite e poderia fazer aqui um retângulo aqui no meio. Vou criar um retângulo, confirmo no verde e vou lá no 3D para dar uma olhada. O que eu fiz? Eu fiz um elemento vazado aqui. Então sempre que você tem um ciclo fechado e você desenha uma outra forma no meio, isso forma uma geometria vazada. Então também funciona para todos os elementos que você tem que trabalhar, que eu chamo que são elementos com contorno, né? Que você tem que contornar ali por onde você quer percorrer. Também posso fazer aqui um exemplo para você ver que funciona igual para os telhados. Ó. Então vou lá em arquitetura, pego o botão de telhado, vou fazer um telhado aqui do lado, ó. Trago uma linha para cá, outra linha aqui embaixo, uma para cá e fecho lá em cima do mesmo jeito. Ó. A diferença é que no telhado a gente tem que colocar inclinações, tá? Mas não estou ensinando ferramenta telhado agora, mas só para você entender, tá? Colocar uma inclinação para cá, concluir no verde e vou lá no 3D para você ver como é que ficou esse telhado. Olha lá. Posso editar pelo 3D mesmo. Seleciono, editar perímetro, vou olhar de cima aqui da superior e faria aqui se eu quero deixar um elemento vazado nesse meu telhado. Então é esse padrão que eu quero que você entenda, tá? Existe um padrão para você trabalhar com esse tipo de elemento que você vai estar com ciclos fechados aqui dentro do Revit. O que mais que eu posso mostrar? Posso mostrar uma parede. Então vou lá na planta baixa, vou desenhar uma parede. E por que a parede também dá para a gente trabalhar com esses elementos de contorno? Lá pelo 3D agora, ao selecionar essa parede, eu tenho a opção de vir aqui editar perfil. E vou olhar da frontal, de frente para ela. E olha o que eu vou fazer. Vou pegar uma outra linha aqui curva, faço algo desse tipo. Poderia pegar essa curva de volta para cá. E vou agora TR, vou cortar aqui para mim fazer uma junção, desunir elementos. Tem que estar num ciclo fechado do mesmo jeito, tá? Quando eu confirmo no verde, o que eu fiz? Editei o perfil da minha parede. Posso deixar elemento vazado aqui também? Posso, claro, ó, pode ser qualquer formato. Por exemplo, fazer aqui, vou fazer um outro elemento vazado nessa parte, confirmo no verde e tenho essa situação. Então, bem tranquilo de trabalhar, é fácil de você entender, desde que você saiba que isso tem que estar num ciclo fechado, que você pode editar, que você pode deixar os elementos vazados, que você vai ter sucesso com esse tipo de ferramenta, beleza? Então vamos para o próximo. Editar família. Então parece básico também de novo, tá? Mas eu sei que muita gente se confunde. Você seleciona a família, clica em editar família, faz a alteração que você quer, carrega de volta no projeto, sobrescreve aquela família ou não. E as famílias de sistemas, ela não aparece a opção de editar família. Então vou explicar um pouquinho para você entender melhor, tá? Por exemplo, eu estou aqui com essa parede, tem uma porta e algumas janelas. Posso selecionar uma família de janela, essa janela, e vir aqui em editar família. Quando eu clico em editar família, ele está abrindo o arquivo daquela janela. Tem um arquivo para aquela família. Então eu entrei aqui na edição dessa janela, poderia vir aqui, por exemplo, e deletar esse contorno, eu vou dar um delete, eu não quero aquela borda lá. Fiz a alteração que eu quero, posso vir aqui em carregar no projeto. Tem a opção de carregar no projeto e a opção de carregar no projeto e fechar, que ele carrega e depois fecha essa tela. Vamos usar essa opção. Carregar no projeto e fechar. Não vou salvar. A hora que você carrega no projeto, ele faz uma pergunta. Você está tentando carregar a família, janela de vidro, tal, que já existe no seu projeto. O que você deseja fazer? Deseja substituir a versão existente ou substituir a versão existente e seus valores de parâmetros. Eu vou clicar nessa primeira opção, ó, substituir a versão existente.
Então, quando eu trago para cá essa janela, ela já foi substituída. Se eu olhar lá no meu 3D, eu não tenho mais aquele contorno, não tenho mais a borda, tá? Então, eu deletei aquela borda daquela janela. Então, isso é editar família. Tudo que você tem dentro do Revit, basicamente, são famílias. Você seleciona e tem a opção de editar família. Agora, por exemplo, se eu pego essa parede, seleciono essa parede, perceba que aqui em cima eu não tenho aquele botão editar família, porque parede é uma família de sistema, significa que o Revit não te permite editar ela separadamente, tá? Então tem outros macetes, não se preocupe tanto com isso agora, você vai aprendendo ao longo do curso. Mas eu quero mostrar mais um detalhezinho. Por exemplo, estou aqui no Revit, vou passar uma linha de corte aqui, ó, vista, vou criar um corte. Vou pegar, por exemplo, esse aqui, ó, corte, seta nas duas extremidades e vou cortar dessa forma. Tranquilo? Ao selecionar aqui essa linha de corte, o que acontece? Eu também não tenho o botão lá de editar família. Essa família é uma família de anotação, uma simbologia de anotação, e ela é de sistema também. Agora o que acontece? Tiago, eu quero mudar, por exemplo, a ponteira aqui. Essa ponteira desse símbolo meu do corte, eu não quero mais desse jeito, eu quero fazer de uma outra forma. Então, um macete, uma dica que eu dou é sempre que você seleciona aqui uma família, você vem aqui em editar tipo, aí você vem, por exemplo, identificador de corte, tá seta mais seta, mas clica ainda nos três pontinhos para você ver aqui, ó, extremidade da linha de corte. Então, de um dos lados está Read Corte Field mais Ref, lembre desse nome, tá? Então, você pode vir aqui no teu navegador de projetos, ó, que está aqui embaixo, você vai abrir aqui o item de famílias, vai procurar neste caso, tá? Você tem que saber a categoria símbolos de anotação. Aí você vai achar aqui aquele Read Corte, tá? Ó. Read Corte, tá aqui, ó, Field mais Ref, botão direito, e você, ou aqui em cima do próprio nome, vir aqui em editar. Você pode vir editar, aí você abre, ó, por exemplo, eu não quero mais esse nome aqui, não quero esse nome aqui embaixo, esse nome aqui em cima também não. Vou apertar TL para as linhas ficarem finas. Deixa eu tentar pegar essa região preenchida, só um pouquinho. Pega essa região, ó, em vez de preto, vou mudar aqui do preto para um, sei lá, um roxo aqui, um rosa. Então olha como é que ficou. Aí vou carregar no projeto, substituir a versão existente e já tive alteração. Tirei os nomes e mudei a cor daquela referência. Então sempre você tem que lembrar, tá? Você não vai aprender tudo aqui nesse vídeo, mas dá para você editar tudo que está aqui dentro do Revit. A gente fica travado. Seleciona o objeto, vai em editar tipo, olha se tem alguma família alinhada, procura essa família de repente aqui no navegador do projeto, botão direito e clique em editar para você ter essa facilidade. Tranquilo? Qual que é o próximo? Esse aqui bem rapidinho, mas importante também, versionamento de template, tá? Tem uma aula aí, tem uma parte em algum local que eu vou falar sobre template. Tem também uma live, o replay de uma live que eu falo sobre como configurar o template aqui dentro do Revit, tá? Então você dá uma olhada lá no canal LB Fernandes Educação no YouTube e veja o que eu falo sobre edição de template. Mas basicamente o que seria, tá? Quando você vem aqui em arquivo, e eu mostro isso numa outra aula, tá? Mas você pode vir em opções. Aqui, locais de arquivo, geralmente você vai deixar o seu template aqui. Você vai deixar aqui o seu template. Para o mouse em cima, tá lá, ó. No meu caso, tá no C2 pontos, Revit Templates, template arquitetônico 2019.05. Então, o que eu posso fazer? Posso abrir aqui no meu computador, descolocar o C, Revit Templates, deixa eu achar aqui. Tenho lá template 2019.05, que é o que eu estou usando. Você vai abrir este arquivo de template, tá? Dá dois cliques para abrir o arquivo do template. Ele vai abrir aqui com o Revit, deixa eu ver, porque estava aquela outra tela. Então, quando eu falo de versionamento de template, a importância é a seguinte. Você tem que ter o seu template tem que estar configurado para o seu uso no dia a dia, mas sempre que você identificar que você pode melhorar o seu template, por exemplo, no seu template tem só parede de 15 e de 20 centímetros, mas você observou que em vários projetos você usa uma parede de 30 centímetros. Então você pode fazer essa anotação para versionar esse template. Você vai abrir o template do jeito que eu fiz aqui, acha o arquivo, dá dois cliques, ele já vai abrir aqui com o Revit. Você cria essa nova parede de 30 centímetros, salva esse arquivo. Por quê? Porque a partir daí, os próximos projetos que você usar esse template, você vai ter essa configuração, essa nova parede disponível para você. Isso vale para paredes, para símbolos, para cotas. Se você quer uma cota diferente, se você quer um símbolo diferente, se você quer uma família de anotação diferente, se você quer uma família de janela que você usa muito diferente, então você tem que versionar o seu template. Essa é a última dica que eu dou sobre a questão das usabilidades padrões aqui dentro do Revit.
Agora que você já entendeu quais são os padrões, quais são as usabilidades padrões, como você pode tirar melhor proveito, eu vou falar dos principais erros e tem um e-book, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, você vai conseguir baixar esse e-book. E coloquei um tópico aqui de dúvidas, sempre falo isso. Você pode postar as suas dúvidas no grupo, tá? Eu não sei se tem ali na plataforma, agora a gente colocou na plataforma, se você tem a opção de comentar, mas você coloca as suas dúvidas no grupo que a gente vai interagir com você lá no grupo do WhatsApp, beleza? Qualquer coisa, estamos à disposição. Vou mostrar agora então os erros. Quero falar com vocês agora de alguns erros. Eu vou mostrar no Revit também, tá? Mas eu vou falar bem rapidamente e vou deixar esse link para você, ó. Aprenda como evitar os principais erros no Revit. Então são os erros básicos que pode custar horas, para quem está começando principalmente. Mesmo que você já esteja em algum nível intermediário, enfim, é importante você ter este e-book salvo no seu computador para você consultar sempre que tiver algum desses erros. Então eu vou tentar mostrar para você aqui de forma rápida, mas você tem que ter esse e-book para você fazer uma consulta sempre que precisa. Então aqui está o e-book, tá? Eu tenho ele aqui, tá? Você pode baixar e vai acessar ele dessa forma. E tem uma introdução, você lê a introdução, enfim. E o erro número 1, por exemplo, às vezes você acha que sumiu tudo, tá? Aqui no Revit, o que pode acontecer? Então, na aba de vista, você tem aqui interface do usuário. Se você desabilita, por exemplo, o navegador do projeto, ele vai sumir daqui, ó, não tem mais navegador do projeto. Ah, eu venho aqui também e vou desabilitar as propriedades. Sumiu, cadê minhas propriedades? Então você pode, sempre que preciso, vir aqui em vista, interface do usuário, habilitar propriedades. Interface do usuário, posso habilitar também aqui o meu navegador do projeto, que vai aparecer de volta aqui para mim, tranquilo? Esse é um erro muito comum para quem está começando. Um outro erro aqui, o erro número 2, vamos lá, um pouco mais para frente. Então tem o passo a passo aqui do que você tem que fazer, isso que é legal, tá? Já o erro número 2, você tem às vezes você acha que está tudo desabilitado, você não consegue clicar em nada. Então acontece muito, muitas vezes você vem aqui para o Revit, pega lá, por exemplo, uma ferramenta de piso, desenha um piso aqui, você não conclui esse piso e você volta, por exemplo, na árvore de arquitetura e tenta clicar em parede, você tenta clicar em porta, tenta clicar em janela, e você não consegue clicar. Por quê? Porque você ainda não concluiu aquela edição. Então, no meu caso, ainda como eu tenho várias ferramentas aqui, vários plugins, ele nem aparece. Ó. Então, tem que vir aqui na seta, modificar, vai ter uma aba chamada modificar para você aqui, tá? Ela vai estar verdinha, inclusive. Então, você clica lá em modificar, você ou cancela aqui a edição do seu piso ou você clica no verde para concluir. Depois que você fez isso, volta, tá vendo? Aqui agora eu consigo. Então, quando você tem aquela sensação de que está tudo desabilitado, você pode vir aqui nessas ferramentas, tentar lá na aba modificar, concluir ou cancelar a edição da ferramenta anterior. O que mais que a gente tem? O erro número 3. Revit muito pesado, travando a todo momento. Então tem um macete aqui, se teu Revit fica pesado, se ele está travando a todo momento, olha aqui o erro número 3, que pode ser uma ajuda para você. Erro número 4, visibilidade e sobreposição. Então, por exemplo, você coloquei um vaso nessa planta baixa e simplesmente ele não aparece. Quando você tem esse tipo de problema de visualização, você pode consultar aqui esse erro número 4, que vai te dizer o passo a passo do que você tem que fazer. Depois disso, erro número 5, bloqueado para mudar escala, nível de detalhe e outros recursos. Então se você vem aqui no Revit, a tua escala está bloqueada, você não consegue mudar do jeito que eu estou mudando aqui, você não consegue mudar um nível de detalhe para realista, por exemplo, então você sabe que aqui o erro número 5 vai te ajudar, tem uma descrição do que você tem que fazer. Pessoal, estou resumindo, tá? Estou passando os principais erros e você vai ter esse e-book com você, porque senão essa aula ela vai ficar muito grande aí. Erro número 6, meu projeto sumiu, virou uma porta. Então você está lá projetando e você entra na edição de uma família, de uma porta, de uma janela, você acha que sumiu? Então aqui o erro número 6 pode te salvar. Erro número 7, ficou tudo esquisito. Ó, por exemplo, neste primeiro retângulo você escolhe o nível de detalhe, nesse segundo retângulo você escolhe o tipo de exibição de gráfico. Então é para você entender um pouco melhor, tá? No Revit a gente tem vários níveis de detalhes de exibição de gráfico. Então se você acha que de repente, essa parede está parecendo colorida demais, eu não queria assim. Então olha aqui a questão do erro número 7 que pode te ajudar também. E é isso, pessoal. Eu acho que tem algumas conclusões. São os principais erros para quem está começando. Você tem que baixar esse e-book, deixar esse e-book no seu computador e só depois, quando você tiver algum erro, você pode se familiarizar, pode olhar, leia tudo o que aqui está escrito que você vai entender um pouco melhor. Tranquilo? Agora que eu te preparei também para os principais erros, quero falar
o que vai acontecer no próximo, que é o vídeo 04. No vídeo 04 a gente começa a projetar uma residência do zero. Essa residência ela foi construída pela construtora LB Fernandes. Eu vou te mostrar inclusive fotos, tem fotos aéreas também que a gente fez com drone. Então muito legal, tá? Como se você estivesse sentado na construtora, você sentou ali no escritório da construtora LB Fernandes e você vai fazer esse projeto do jeitinho que a gente fez, tá? E por isso que eu digo que é importante o fluxo de trabalho. Você vai aprender nesta sequência, a sequência que a gente desenvolveu aqui para fazer projetos arquitetônicos, que é o foco deste workshop, deste treinamento que você está tendo aqui de forma gratuita. Então espero que você tenha gostado desse vídeo e tenho certeza que você vai gostar ainda mais do próximo. E por que a gente fez toda essa introdução com esses 3 primeiros vídeos? Para você não começar a projetar uma casa do zero, você precisa entender alguns conceitos, você precisa entender como é que a ferramenta funciona, você precisa entender que você vai errar em alguns momentos no começo da sua aprendizagem e agora você vai fazer um projeto do zero até a formação das pranchas por PDF, para você imprimir o PDF e levar para a obra para ser executado.